Você se deparou com uma revisão sistemática e aí chegou mesmo na parte da meta-análise e aí você viu aquele gráfico de floresta ou forest plot, como chamamos o termo em inglês. E aí você se desespera porque você não entende nada e não sabe interpretar exatamente o que é cada um daqueles elementos daquele gráfico. Não se preocupe, nós do Instituto fazemos isso. Estamos aqui, somos especialistas nessa área para te ajudar. Meu nome é Viviane Castro, eu sou sócia, diretora e consultora no Instituto de Pesquisa Capelcast e fique comigo até o final desse vídeo para você entender um pouquinho cada um dos elementos do Forest Plot, ou gráfico de floresta. Para começarmos, nós temos um gráfico onde você tem alguns quadrados, algumas linhas, tanto a linha vertical quanto algumas linhas horizontais. E também ao final você tem uma espécie de um losango que nós chamamos de diamante. O que cada um desses elementos significa? Bom, os quadrados significam cada um dos estudos incluídos na sua revisão sistemática e meta-análise. E esses quadrados, quanto maior é o quadrado, maior é o peso do estudo. Ou seja, quanto maior o peso desse estudo também, mais ele diz sobre a conclusão que você tirou com a sua meta-análise. Então, perceba, quanto menor o quadrado, menor o peso de um estudo e menor a capacidade de afirmação ou conclusão em relação aos dados que ele traz. Quando você vê aquelas linhas horizontais que passam dentro desse quadrado, que vão de um lado ao outro, aquilo é o intervalo de confiança. E geralmente esse intervalo de confiança ele é de 95%. Então, aquilo é o quanto um estudo, o efeito de um estudo pode variar do ponto mínimo ao ponto máximo. Já temos também um outro elemento que é a linha vertical. Essa linha vertical é a nulidade do efeito. Ou seja, se o seu estudo, na verdade, ele encosta a linha central, existe um efeito, mas esse efeito não é estatisticamente significativo. Quando o seu estudo não cruza essa linha central, ou seja, ele fica de um lado, do lado esquerdo ou do lado direito do gráfico de meta-análise, significa que há um efeito, mas o efeito é estatisticamente significativo, ou seja, ele não cruza a linha central. E ao final nós temos então o losango, que é o diamante. Esse é o ponto principal da meta-análise, que é a conclusão do resultado do gráfico de floresta ou forest plot. Esse losango ele vai apontar qual direção está a afirmação da sua pergunta de pesquisa. Então, se você está estudando a eficácia de um determinado medicamento sobre o outro, e você descobre, de um lado do gráfico nós temos o medicamento A e do outro lado do gráfico nós temos o medicamento B. E o seu diamante, ele está, por exemplo, do lado esquerdo do gráfico, que é o lado do medicamento A, por exemplo. Então, nós temos aí o grau de eficácia maior desse medicamento em relação ao outro. Se no seu gráfico de floresta, no seu forest plot, o resultado que é o diamante, o resultado principal, que é o sumário global ali. Se ele passa pela linha central, significa que tanto o medicamento A quanto o medicamento B, eles têm um determinado efeito e eficácia, mas não há diferença estatisticamente significativa entre os dois. Então, em resumo, e aí eu acho que isso é talvez a importância do trabalho do Instituto de Pesquisa Capel Castro. Se você tem todos esses elementos e está com muita dúvida sobre qual a melhor forma de interpretar esses resultados, venha para o Instituto de Pesquisa Capel Castro. Siga no nosso canal aqui, clique no link, saiba mais, esteja conosco de agora em diante, que nós vamos te ajudar a resolver essas indagações. Obrigada.